Lampião, o nome de batismo Virgulino Ferreira da Silva, foi o líder do cangaço, um movimento de banditismo no Nordeste brasileiro, conhecido pela sua violência e habilidade como cangaceiro, que durou cerca de 20 anos. Motivado pela vingança após o assassinato do pai e as disputas de terras, ele liderou um bando que assaltava fazendas e cidades, sendo temido por muitos e venerado como herói por outros. Morreu num ataque em 1938, em Sergipe, e a sua cabeça foi exposta para provar a morte do seu bando. Origens e entrada no cangaço. 1. Nascimento e família. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 1897 ou 1898 em Serra Talhada, Pernambuco. Era o filho de uma família que trabalhava com agricultura. 2. Motivações. Entrou para o cangaço em 1921, após o assassinato do pai num conflito familiar e disputas de terra. E 3. O início da carreira. Juntou-se ao bando de Sinhô Pereira, onde aprendeu a vida de cangaceiro e ganhou o apelido, Lampião, devido à rapidez com que disparava. A vida no cangaço. 1. A liderança do bando. Em 1922, assumiu a liderança do bando, que passou a ter cerca de 40 homens. 2. Ações e lendas. Lampião e o seu bando atacavam fazendas, roubavam recursos e extorquiam dinheiro em troca de proteção, criando um imaginário de figura, Robin Hood, para a região. E 3. O Rei do Cangaço. Tornou-se o cangaceiro mais famoso e temido do Brasil, com uma imagem complexa de criminoso e símbolo da cultura do sertão, de acordo com o Politize. Religiosidade e o encontro com Padre Cícero. Fé e superstição. Lampião era religioso, respeitava padres e monges e nunca atacou igrejas. O encontro com Padre Cícero. Em 1926, encontrou-se com o Padre Cícero em Juazeiro do Norte, Ceará. O padre pediu-lhe que abandonasse o cangaço, mas Lampião recusou. A morte de Lampião. A emboscada. Em 28 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e o resto do bando foram mortos numa emboscada na Grota do Angico, em Sergipe, pelas forças volantes lideradas pelo tenente João Bezerra. A prova do crime. As cabeças dos cangaceiros foram cortadas, preservadas em querosene e exibidas como troféus em várias cidades do Nordeste, confirmando o fim do grupo e a morte de Lampião. Lampião, cujo nome verdadeiro era Virgulino Ferreira da Silva, foi um dos mais famosos cangaceiros do Brasil, conhecido por sua vida de aventuras e conflitos no Nordeste entre 1922 e 1938. Origem e juventude. Lampião nasceu em 7 de julho de 1897, em Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco. Ele veio de uma família de lavradores que, apesar das dificuldades, possuía algumas terras. Desde jovem, Lampião demonstrou habilidades e se envolveu em atividades rurais, mas sua vida mudou drasticamente após a morte de seu pai em 1921, em um conflito relacionado a disputas de terras com a família Saturnino, que era influente na região. Toda a matéria. Entrada no cangaço. Após a morte de seu pai, Lampião se uniu ao cangaço em busca de vingança e proteção. Ele ingressou no bando de Sinhô Pereira em 1921 e, em 1922, assumiu a liderança após a morte de seu mentor. Lampião e seu bando se tornaram conhecidos por seus ataques a fazendas e saques, espalhando medo e terror pelo sertão nordestino. Yoel. A vida de cangaceiro. Lampião liderou seu grupo de cangaceiros, realizando uma série de ações violentas e audaciosas. Ele era visto como um herói por alguns, especialmente pelos mais pobres, que o viam como um símbolo de resistência contra a opressão dos coronéis e das forças policiais. Sua parceira, Maria Bonita, juntou-se a ele em 1930, e juntos tiveram uma filha. Uol. Morte e legado. Lampião foi morto em 28 de julho de 1938, em uma emboscada na cidade de Poço Redondo, Sergipe. Sua morte marcou o fim de uma era de cangaço,
mas sua figura se tornou uma lenda, sendo lembrado tanto como bandido quanto como herói popular. A cabeça de Lampião foi exposta como troféu, simbolizando a brutalidade da época e o impacto que ele teve na história do Brasil. Biografia. Conclusão. A história de Lampião é um reflexo das complexas relações sociais e políticas do Nordeste brasileiro durante o início do século XX. Sua vida e ações continuam a ser estudadas e discutidas, representando um capítulo importante da história do Brasil e da luta por justiça social na região.